Aleluia. Diga graças a Deus. Se você tem uma Bíblia, por favor, abra comigo no livro de Deuteronômio, capítulo de número 7. Deuteronômio, capítulo de número 7. Glória a Deus. E encontre o verso de número 22. Deuteronômio 7, versículo 22. Diz assim: e o Senhor teu Deus lançará fora estas nações, porém, aos poucos, pouco a pouco, sairão de diante de ti. Você não poderá destruí-las todas de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Eu vou ler de novo. E o Senhor teu Deus vai lançar fora todas as nações que se levantam contra ti, porém, aos poucos, pouco a pouco, não serão destruídas todas de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra ti. Amém. Quantos amam a palavra de Deus, diga amém. Escute isso. É interessante como funciona a mente e o coração pastoral. E é muito mais interessante ainda ver isso funcionando em uma estrutura tão frágil como é o ser humano. Porque eu não tenho nada diferente de vocês. A única coisa é a responsabilidade de estar aqui para ajudá-los. Mas nós somos muito parecidos. Mas muito mesmo. Lutas, batalhas, aflições. O Senhor nos ajuda dia a dia. Mas o Senhor nos chama para estar aqui para ajudar a outros. E às vezes, em meio a um ou outro gabinete, um aconselhamento, um tempo de oração, uma visita, ouvindo pessoas e queixas e batalhas e lutas, e eu vejo quantas batalhas e quantos embates acontecem ao mesmo tempo na vida das pessoas. Como é que você está, meu irmão? Ah, pastor, era tanta coisa. Se eu for listar, é luta aqui, é luta lá, é luta aqui, é luta lá, é luta aqui. É casa, é família, é casamento, é finanças, é trabalho, é filhos, é a documentação, é o que ficou lá atrás, é o negócio do Brasil, é batalhas, muitas batalhas. E vou orando, Senhor, os teus filhos, ajuda os teus filhos, atende os teus filhos. E você nunca se perguntou por que Deus é forte e poderoso, Ele pode resolver as coisas assim, ó, no estalar de dedos. Então por que Ele não resolve os nossos problemas tudo de uma vez? Por que sempre fica alguma coisinha para trás? E aí a hora que o meu dia terminou ontem, que a mensagem vai me enchendo ao longo dos dias, eu vou ouvindo, eu vou vendo, eu vou sentindo, vou percebendo, vou para a oração. E o meu dia terminou ontem, era quase meia-noite e um pouquinho, eu parei e comecei a colocar no papel o sentimento daquilo que estava em mim. E fui procurando na Bíblia o que o Senhor queria que eu falasse exatamente, porque o sentimento era múltiplas batalhas. Múltiplas batalhas. E então o Senhor me levou a Deuteronômio 7, 22. E é a palavra que Ele deu aos israelitas, dizendo: eu tenho diante de vocês uma poderosa promessa. E existem muitas nações e muitas guerras, mas eu não vou vencê-las todas de uma vez. Você vai aos poucos triunfando sobre elas, e não tudo de uma vez. Eu disse: Senhor, por que o Senhor não resolve tudo de uma vez, esses embates, essas lutas, essas batalhas da vida dos teus filhos? O Senhor está dizendo: eu vou aos poucos, tirando diante de você estas nações, pouco a pouco, e não tudo de uma vez. Por quê? Para que as bestas do campo, que entra um pouquinho de revelação, o que está por trás da ideia, porque para que os animais ferozes, para que as bestas do campo não se multipliquem contra vocês. Então, do que está se tratando aqui?
Nós estamos diante do processo de liberdade e libertação de Deus. A libertação de Deus, a liberdade, estar em condição de se livrar de guerras e batalhas. Nós precisamos valorizar muito o ato de Deus nos livrar de ambientes, de batalhas, de guerras, de situações, porque não é pelo nosso próprio esforço, é pela mão de Deus, é pela misericórdia de Deus, é pela graça de Deus, é pelo favor de Deus. E nós sabemos que as batalhas, elas acontecem de forma feroz e diária, e o tempo todo, muito mais aqui na nossa forma de pensar. Então ainda nem fisicamente você está sendo enfrentado ou confrontado, você não está em guerra física, mas a sua mente não descansa. Então Deus sabe como trabalhar no processo de libertação, e ele precisa acontecer aos poucos. Porque estas feras do versículo 22, estas bestas feras do versículo 22, falam do orgulho que possivelmente possa nos consumir. Meu irmão, tem algumas pessoas que, se Deus resolver todos os seus problemas agora, você vai se tornar uma pessoa insuportável. Porque com as lutas você não baixa. Com as lutas você não se humilha. Sem dinheiro falido, quebrado, e não desce. Imagina se Deus te resolve agora, você é insuportável para relações. Então Deus sabe como trabalhar. Deus sabe como te levar talvez para 50, 60, 70, talvez 90 anos em batalha. No finalzinho você se render. Desisto, Senhor. Pega o meu orgulho e some com ele, porque é muito tempo sofrendo. Agora eu vou te dar descanso, meu servo. Essa é a tua última batalha, o teu orgulho. As bestas, essa é a ideia das bestas feras que nos sobrevêm. É o orgulho que nos consome, se o Senhor... Você acredita? Você imagina se Deus te der todo o dinheiro que você está pedindo para Ele agora? Irmão, você não aparece aqui domingo. E eu não preciso nem ser profeta para dizer isso. Você some no mundo. Como diria meu sogro, se tiver tradução vai ficar terrível. Você cai na braquiária, irmão. É coisa de roça, você some no mundo. Então o que é que Deus faz? Toda a promessa que eu tenho diante de vocês, Israel, todas as cidades e as nações, vocês vão vencer. Porém, uma a uma, aos poucos, e não de uma vez. Por quê? Por que o processo de sofrimento? Por que a dor? Por que leva tanto tempo? Por que a gente se fragiliza com coisas? E existem algumas coisas que nos fragilizam, que são tão idiotas, que desmerecem. Não tem necessidade de a gente se apegar àquilo para sofrer daquele jeito. Mas faz parte de algumas pequenas naçõezinhas. Tem gente que luta com nações, você até a respeita. Mas tem gente que está brigando com um cachorro que mexe na rua dela ali, ó. Tem gente que briga com um cachorrinho na rua, tem gente que briga com grandes nações, tem gente que briga com o vizinho, ou com o filho dentro de casa, depende da batalha, mas algumas batalhas estão ali, porque aos poucos você tem que limpar áreas da sua vida, você tem que passar por ambientes da sua vida. Pastor, mas por que o processo da dor e do sofrimento? Porque o processo da dor e do sofrimento é que atraem o poder libertador de Deus. É pelo processo da dor e do sofrimento que a libertação ela é atraída até nós. Por quê, pastor? Porque em tudo existe um propósito de Deus. Em tudo, gente, mas eu saí de um lugar, vim para cá de novo. Saí desse lugar, vou para outro de novo. Enquanto você não vencer essa batalha pessoal sua e não aceitar o processo de Deus e te mudar nessa área, você vai bater a cabeça em todas as outras áreas que você for. Porque aos poucos você vai vencer isso. É aos poucos que se vence. Tudo existe um propósito de Deus. E Deus sabe qual é a última batalha, ou qual é a batalha que vai arrancar de nós um transbordar do nosso coração, em que realmente vamos louvá-lo e engrandecê-lo, como deve ser a nossa relação com Ele. Então eu quero que você repita algo comigo agora. Diga assim, ó: feridas da alma.
Outra vez, diga: feridas da alma. Eu não sei se você é visitante de primeira vez e entende o nosso evangeliquez, o nosso crentez, que é o nosso jeito de falar. Porque parece, talvez é estranho para alguns que vêm pela primeira vez ou que não têm o hábito de não nos ouvir falar. Então, algumas expressões que eu posso usar agora talvez soem fortes para você ou um pouco confuso. Mas alguém pode te ajudar, ou então você presta bastante atenção e eu te ajudo. Quero que você anote isso. As feridas da alma são habitação de demônios. O mundo espiritual existe. Há uma movimentação no mundo espiritual. Ferida na alma que não é tratada e não é curada, demônios moram lá. Demônios habitam lá. Assim como Deus habita no meio dos louvores do seu povo, demônios e toda sorte de maldade e atitudes de maldade habitam em alma ferida. Ali que os demônios se alojam. Já falei algumas vezes e eu achei necessário trazer isso de novo de uma forma um pouco mais amplificada. O livro de Provérbios, no capítulo 30, versículos 11, 12, 13 e 14, fala sobre as 4 gerações bíblicas. E quando nós estudamos as gerações bíblicas, nós entendemos o processo, o ciclo da alma ferida, onde começa, como se espiritualiza, como se autoafirma, e como ela é compartilhada, disseminada, dada como herança maldita sobre gerações. No capítulo 30 de Provérbios, no versículo 11, a Bíblia diz que existe uma geração que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe. Provérbios capítulo 30, versículo 2 diz: há uma outra geração que ela é pura segundo os seus olhos, mas nunca foi limpa da sua imundícia, nunca foi limpa da sua sujeira. No versículo de número 13 diz que há uma geração que os olhos são altivos, as pálpebras, elas estão levantadas para cima. E o versículo 14 diz que há uma geração que tem os dentes como uma espada. E que devoram as pessoas aflitas, devoram os simples na terra. Quando você lança luz sobre o significado dessas gerações, por exemplo, a primeira, uma geração que amaldiçoa o seu pai e a sua mãe. Nós estamos tratando de um ambiente marcado pela rejeição familiar, aonde as crianças nascem sem qualquer referência e completamente decepcionados pelo modelo de autoridade que eles encontram dentro de casa. Nesse ambiente de rejeição e nessa decepção quanto ao modelo de autoridade em casa, é que se abre o primeiro estágio da ferida da alma. Porque a rejeição, quando ela não se encontra com o poder do perdão, ela vai gerar rebelião. Então não é que esse seu companheiro, essa sua companheira, sua esposa ou seu esposo, que revolta, do nada se revoltou contra mim. Tem uma alma ferida aí. E tem um ambiente de rejeição e total falta de reconhecimento de autoridade e paternidade num ambiente de casa. Então tem uma rejeição que não se encontrou com perdão. Então tem um constante estado de rebelião. Meu Deus, é difícil lidar com essa pessoa. Gente, é tão simples, como é que não entende? Sempre está revoltado, sempre se rebela, sempre em rebelião, sempre alterado, sempre. Você nunca descansa, meu. Por quê? Alma ferida, rebeliada, rejeitada, que nunca se encontrou com a força e o poder do perdão. Começa aqui, nessa primeira geração, porque começa em casa. Segunda geração, a geração que tem os seus olhos puros, mas a sua imundícia, o seu interior nunca foi limpo. Aqui é o pior dos ambientes, porque é quando as pessoas espiritualizam a ferida da alma. E é aqui que entra a desgraça do orgulho religioso, que cegou as pessoas, que maquiou as pessoas, que vieram para ambientes da religiosidade, da espiritualidade, para tentar fugir dessa alma que está ferida, e se revestiram de uma aparência de muito certo, de muito perfeito, de muito impecável,
Gente que mede forças por dinheiro, mede forças por aparência, mede forças pela roupa, pelo tamanho do carro que tem. Gente que espiritualiza a sua vida para tentar maquiar, esconder e dizer: Deus me ama mais, Deus me ajuda mais. Bota Deus no meio, é o espiritualizar da desgraça. É os olhos, né? Nos seus olhos há muita pureza, mas dentro de si está sujo. Está uma imundícia só. E todo o ambiente religioso, esse espírito religioso que mascara, que disfarça do lado de fora, ele impede o processo da cura, porque ele impede que o remédio chegue lá. Então, se há algo que está machucado, se existe uma ferida aberta, e o processo da cura não acontece, porque o remédio não chega lá, vai se desencadear um processo infeccioso. Então isso vai começar a cheirar mal. Gente, cansei de você, é insuportável falar com você. Cara, você é muito amargo, meu. Tudo que você olha está errado, tudo que você ouve tem um filtro que destrói. As suas palavras não têm peso de vida, o seu toque é frio. E ainda vai para a igreja, irmão. Cara, eu não te entendo, você está doida, você está doido. Percebe pessoas assim. E vem para a igreja. E muitos vêm: pastor, não devo vir para a igreja? Claro que você precisa vir à igreja, mas abra os seus ouvidos e ouça. Ouça o que eu estou tentando comunicar para você, isso é sério. Existe uma alma ferida que precisa de cura, para que todo o resto à sua volta receba vida e receba cura. A terceira geração bíblica é uma geração cujos olhos estão sempre levantados para cima, nariz empinado, pálpebras, né? Olhos altivos, levantados para cima, porque aqui a gente tem o que chamamos de a compensação da ferida da alma. É quando a pessoa tenta justificar o processo infeccioso. Você não sabe o que eu passei. Você não estava lá quando eu sofri aquilo. Não, você pode até tentar achar que sabe o que eu estou. Não quero nem falar sobre isso. E então vem a necessidade da compensação. Não, eu mereço um pouco de atenção e respeito, e tem que ter muita paciência, porque se eu sou assim tem motivo. Então, se quiser tá bom, se não, sai da minha vida. Se não, sai da minha vida. Essa terceira geração que tem os olhos altivos, nariz empinado, pálpebras levantadas para cima, tudo isso é ferida de alma. Tem sempre uma postura arrogante, prepotente, intransigente, competitiva, tentando compensar uma segurança interna que não existe. Não preciso de você. Você acha que só você é homem nessa vida? Ah, só você é mulher nessa vida. Tem mais mulheres nessa vida, você sabia? Compensação de uma ferida de alma. Uma ferida de alma. Feridas emocionais. E a quarta geração é a geração que tem dentes afiados, como uma espada afiada, que devoram pessoas aflitas e necessitadas entre os homens. E aqui nós temos o processo da propagação da ferida, porque primeiro aconteceu, espiritualizou-se, porque isso é terrível, isso é desastroso, isso é porque as pessoas mantêm a dor em nome de Deus, buscando a necessidade de afirmação, e aí sim, começa a propagação, é um ciclo, e esse ciclo se potencializa, vai se perpetuando. Por quê? Porque todas as pessoas que não são curadas de alma, em algum momento elas irão ferir com a mesma medida, ferramenta, instrumento com que foram feridos. E o ciclo não vai se fechar, porque os demônios, eles se alimentam, eles se perpetuam de feridas de alma e de corações amargurados, e de gente que não fecha o ciclo, de gente que não encerra o ciclo. Gente, nós não podemos desprezar o poder destrutivo do pecado. Quando nós conhecemos a verdade que é Jesus, a verdade tem o poder de nos libertar. Eu não estou dizendo que você veio aqui esta manhã para você vencer todas as suas batalhas e todas as suas lutas, mas o Senhor foi muito claro comigo essa noite, início de madrugada. O Senhor falou ao meu coração: diga aos meus filhos, eles não vencerão todas as batalhas deles essa manhã,
Mas o Senhor está te dando vitória em uma área esta manhã. Assim diz o Senhor. Vai ter alguma coisa na sua vida, algum caminho por onde você está seguindo, e está muito difícil a guerra nesse ambiente. O Senhor me falou essa madrugada: diga aos meus filhos que eu darei uma vitória para eles. Eu vou alcançá-los em uma área muito particular, muito específica. Que área, pastor? Veja só, nós não podemos desprezar o poder destrutivo que o pecado tem. Pecados e iniquidades que não são confessados, pecados e iniquidades que não são resolvidos, eles produzem um jugo. É como um jugo, a gente está sobrecarregado. E se a gente não levar em conta isso, pode nos destruir muito rápido. Eu comecei a enumerar, eu disse: Senhor, me ajuda. Quais são os sintomas comuns de que existem almas feridas? Como eu sei? Qual é o sintoma de que eu ainda tenho feridas na minha alma e por essa razão eu estou atraindo maldições sobre mim? Como que eu sei? Como que eu consigo identificar de uma forma prática aquilo que é ferida de alma e por essa razão estou atraindo maldições sobre mim? Por exemplo, legados de família envolvidos com feitiçaria, espiritualidade fora da luz. Pastor, isso parece que é uma conversa à toa. Prazer pelo ocultismo, prazer exagerado por filmes de terror, por sangue, por morte, por dor, por manipulação espiritual, por feitiçaria, por manipulação de elementos. Não é porque a minha avó fazia uma reza de benzamento. É porque uma plantinha que a gente usava lá em casa, até hoje eu carrego ela na minha carteira. Não, é uma coisinha diferente que quando eu estou com muito medo, eu faço uma rezazinha. Minha avó me ensinou um dia, meu pai passou isso para mim uma vez. Parece brincadeira, mas algumas pessoas são muito perturbadas por herança. Gente que frequentou ambientes onde espíritos de demônios se manifestavam e falavam na boca das pessoas. E traz isso para casa, e está em casa, vendo vultos, fantasmas, elementos estranhos, não consegue dormir, sonha com gente que já morreu, fala com morto, recebe orientação de gente que morreu há anos. Isso é indício de alma ferida, atraindo ambientes de maldição. Enfermidades crônicas sem diagnóstico médico claro, por exemplo, doenças hereditárias, insônia, sonolência, os dois extremos, bloqueios mentais, desmaios, convulsões, epilepsia, problemas, olha que coisa interessante, problemas na coluna, dores nos ossos, dor de cabeça crônica, impressão ou sensação de inchaço na cabeça. São indícios de uma alma doente atraindo um ambiente de maldição. Os demônios moram ali. Por exemplo, pessoas que sofrem com esterilidade, mulheres e homens, uma predisposição para o aborto, por exemplo. Pode ser polêmico, diga o que quiser. Existe um mundo espiritual. Pessoas que têm a sensação de que tudo que lhe toca morre. Já oramos por pessoas assim. Mulheres se colocar a mão no útero e dizer: pastor, não sei, parece que quando a vida entra dentro de mim eu mato ela. Olha a declaração, isso é muito forte. Alma ferida, indícios fortes de alma ferida, maldição. Desintegração familiar, uma cadeia de adultério que não se fecha, que não tem fim. Separação conjugal, rupturas, inimizades com a família, inversão dos papéis de homem e mulher, marido e mulher. Isso é sinais, indícios fortes de almas que estão feridas. E há uma ação desleal, aproveitadora, covarde de demônios ali, uma maldição ali. Insuficiência econômica contínua, porque mesmo parecendo que passa muito dinheiro na mão, está sempre quebrado, sempre devendo, sempre com a sensação de que foi roubado ou de que está roubando alguém. Roubos, dívidas constantes, avareza, casos de falência na família, do nada, da noite para o dia, sumiu, perdeu tudo. Pessoas com almas feridas, atraindo ambientes de maldição.
Pessoas que sofrem com perdas, situações crônicas de perdas repentinas, acidentes terríveis, cirurgias frequentes. Senhor, como pode? Porque isso está na minha casa, porque isso está na minha vida. E aí você diz assim: Senhor, por que isso está acontecendo comigo? Alma doente, que carrega a rebelião por causa da rejeição. Significa, não se encontrou com o poder do perdão ainda. Tem pessoas que não foram liberadas da sua vida. Histórico de suicídio familiar. Essa sensação constante de fracasso, fraqueza, depressão, tristeza, medo obsessivo da morte. Pelo amor de Deus, pelo amor, eu não posso ficar doente, não posso ficar doente. Todo mundo fica doente e morre. Não é todo mundo que fica doente que morre. Mas existe uma ferida de alma por um histórico de suicídio familiar. E a pessoa tem a sensação que o próximo a se suicidar vai ser ele. Histórico de homicídios e crimes na família. E a pessoa não descansa por causa do seu sentimento de perseguição. Medo. Gente, tem alguém aí, pelo amor de Deus. E eu preciso dizer isso de novo. Históricos de suicídios e crimes na família. E esse sentimento de perseguição constante, vive fugindo, vive em fuga. Medo, sensação contínua de morte. Ou deseja a sua morte, ou deseja muito fácil a morte dos outros. Uma predisposição para cometer crimes, ou se identificar com crimes cometidos. Eu teria feito mesmo. Alma ferida, atraindo um ambiente de maldição. Pessoas que sofrem com insanidade, colapsos mentais crônicos, distúrbio da sua personalidade, bipolaridade. Pô, não te entendo. Você escolhe se você vai estar bom de manhã ou de noite. Se você vai estar bom de manhã ou de noite, porque eu não estou te entendendo. Está difícil para a gente continuar. É muito rápido a mudança de vida e morte em você. Insanidade, colapsos mentais crônicos, crise de loucura, tristeza profunda, solidão, neuroses, fobia, pânico, colapso nervoso. Cara, eu não estou te entendendo, está difícil da gente continuar. Me ajuda. São almas doentes, almas feridas. Não importa quanta língua estranha fala, não importa quanta igreja frequente. Gente, não se apegue, fuja do espírito da religiosidade, ele maquia muito fácil. Meu Deus, por que não muda essa sorte? Porque tem alma doente, atraindo maldição. Sobre a vida, sobre a casa, sobre a família. Problemas de desequilíbrio, problemas de desvio de caráter, problemas nas áreas sexuais, por exemplo, homossexualidade, lesbianismo, desejo sexual desordenado, apetite descontrolável ou impotência, feitiçaria sexual, manipulação das pessoas, pornografia, prostituição, exibicionismo, todo mundo tem que te notar, pedofilia. Isso é alma doente atraindo maldição sobre a vida. Comportamento familiar de vícios que passam de pai para filho. Do nada, o álcool passou, o cigarro passou, o engano passou, a mentira passou, a profanação, a vergonha passou. Como isso é possível? Tratamos de casos de pais dominados por álcool, por cigarro, por pornografia, por prostituição, pedindo socorro, porque os filhos de 6 e 7 anos estavam envolvidos em um ambiente já de pedofilia e escravidão sexual com 6, 7 anos. E ele disse assim: pastor, eu nunca precisei falar nada, eu nunca disse nada às minhas crianças. Como isso é possível? O mundo espiritual existe. O mundo espiritual existe. Quadro familiar de mortes prematuras. Do nada, perde-se filho, perde família. Viuvez batendo na porta. Mortes estranhas na família. E sempre repetitivo, e sempre violento, sempre do mesmo modus operandi. Mortes violentas. Gente, todas as vezes
que existir, todas as vezes que existe a ilegalidade humana, irá prevalecer a legalidade de Satanás. E esta manhã eu vim aqui para lhe alertar. A Bíblia diz, no Evangelho de João, no capítulo 3 e no versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu seu único Filho Jesus, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Você não precisa sofrer com isso para sempre. A Bíblia diz no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 32, e não estou fazendo nada pelo Bolsonaro: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 3 e no versículo 23 diz, porque todos pecaram e estão separados de Deus por causa do pecado. Mas quando Paulo escreve aos Romanos no capítulo 6 e no versículo 23 ele diz, sim, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aonde está o segredo? Como é que eu começo a reverter isso, pastor? Se a minha alma está ferida, se a minha alma está machucada, se eu atraí maldições sobre mim, comece pelo poder do arrependimento. Comece pelo poder da confissão. Quando tinha 8 para 9 anos de idade, essa é a minha história com a minha família. O meu pai passou por um acidente, foi diagnosticado morto. Minha mãe levou ele para casa morto. E Deus nos visitou numa noite. Eu era pequeno, tive uma visão e vi o Senhor em casa, e vi quando o Senhor o trouxe de volta. Foi ali que Deus me marcou e me chamou para o ministério da palavra. Muito tempo depois, o meu pai tinha 32 anos. No ano que eu completei 32 anos, foi o ano de pior tormento da minha vida. Porque eu ouvia vozes dizendo, você vai pelo mesmo caminho do seu pai, você vai ter o mesmo acidente do seu pai. Falta alguns meses só para acabar o ano, no ano que eu estava com 32. E você vai passar pela mesma dor, pelo mesmo sofrimento. Eu fiquei quase louco. E eu fui aos pés do Senhor. E olha que eu estava pregando, frequentando igreja. E ainda mais naquele tempo, né? A gente se vestia por fora, mas por dentro machucado e a alma ferida. Eu disse, Deus me ajuda. Eu, Senhor, como é que eu faço para me livrar disso? E o Senhor me trouxe à memória a primeira epístola de João 1:8. Se você confessar o seu pecado e se arrepender, confesse o seu pecado ao Senhor e se arrependa, para que a maldição seja quebrada da sua vida. Porque quando confessamos a Ele e reconhecemos que precisamos dEle, Ele é fiel e justo para nos purificar de todo pecado e de toda imundícia, sarando a nossa alma. A primeira epístola de João, no capítulo 3, versículo 8 diz, aquele que ama o pecado, pratica pecado, está na prática do pecado constantemente sem se arrepender, é como filho de Satanás, porque o diabo peca desde o começo. Mas a metade do versículo final diz, então foi por isso que o Filho de Deus se manifestou. Foi para isso que o Filho de Deus se manifestou, para desfazer todas as obras do diabo. E a Bíblia diz todas. Levante a sua mão esta manhã. Pode ser que você não vença todas as batalhas hoje, mas o Senhor me falou essa madrugada, há uma batalha na sua vida que acaba hoje, que acaba essa manhã, diz o Senhor. Quantos acreditam nisso? Fique de pé comigo e diga alguma coisa ao Senhor. Pra curar, libertar, há poder em teu nome, Jesus. Pra curar, diga, libertar, há poder em teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em teu nome, Jesus. Pra curar, libertar, há poder em teu nome, Jesus. Pra curar, libertar.
Oh, meu Deus. Oh, Deus, por que tu não nos dás vitória de uma vez? Sim, eu darei, pouco a pouco, batalha por batalha, para que as bestas do campo, para que o espírito do orgulho, da preferência, do privilégio não te segue comigo. O Senhor nos conhece, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe como trabalha, gente. Tudo tem um propósito de Deus. Tudo tem um propósito de Deus. Ah, gente, esta manhã é uma manhã de vitória para a sua vida. Existe uma área da sua vida que hoje você vence, diz o Senhor. Existe uma dessas muitas batalhas na sua vida que hoje você sai vencedor, diz o Senhor, porque Ele está de pé para lutar por você, meu Deus do céu.